A verdade absoluta. Algo que 82% dos jovens hoje dizem não acreditar. Mas em 1722, um teólogo de apenas 19 anos escreveu algo que poderia revolucionar como pensamos sobre isso hoje. Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. E esse jovem teólogo era Jonathan Edwards, que estabeleceu um conjunto de resoluções que ainda hoje nos fazem refletir profundamente sobre nosso compromisso com a verdade. Sabe o que é mais fascinante? Edwards escreveu essas resoluções numa época sem internet, sem fact-checking, sem fake news. E mesmo assim, ele sentiu a necessidade de estabelecer um padrão tão rigoroso para a verdade. E não era qualquer padrão. Ele usou uma linguagem muito específica na Resolução 34, não é? Exatamente. Ele disse que estava resoluto a nunca dizer algo que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdade. É como um duplo filtro de verificação, sabe? Um compromisso que vai muito além do simples não mentir. Bem, isso me faz pensar em como aplicaríamos esse padrão hoje, quando estudos mostram que uma pessoa média é exposta a cerca de 5.000 mensagens publicitárias por dia. Nossa, é um número assustador. E sabe o que torna a resolução de Edwards ainda mais impressionante? Ele estabeleceu um sistema de accountability pessoal. Reler suas resoluções toda semana. É como um antigo sistema de verificação de fatos pessoal. E como você acha que podemos traduzir esse compromisso para a nossa realidade digital? Olha, penso que começa com algo bem básico. Antes de compartilhar qualquer informação, precisamos passar pelo mesmo filtro duplo de Edwards. Tipo, não é só perguntar, isso parece verdade? Swing, mas isso é inquestionavelmente verdade? Interessante como Edwards antecipou em 3 séculos a necessidade de verificação que hoje é tão urgente nas redes sociais. E tem mais, ele fundamentou todo esse compromisso em algo maior. No preâmbulo das resoluções, ele reconhece sua total dependência de Deus, dizendo que é incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda divina. Um contraste interessante com nossa era de autoconfiança extrema, não? Totalmente. E sabe o que mais me impressiona? Como ele combinou humildade intelectual com um rigor absoluto na busca pela verdade. Não é uma combinação que vemos muito hoje em dia. Bem, especialmente quando consideramos que cerca de 60% das pessoas compartilham notícias sem sequer ler além do título. Isso é assustador. E vai diretamente contra o que Edwards propunha. Ele não estava apenas evitando a mentira, estava ativamente buscando e verificando a verdade. É como se ele tivesse criado um protocolo pessoal de fact-checking no século XVIII. E como você vê a aplicação prática disso hoje? Bem, podemos começar estabelecendo nossos próprios protocolos de verdade. Por exemplo, verificar 3 fontes diferentes antes de compartilhar uma informação, ou ter um grupo de pessoas confiáveis para discussão e verificação. Meio que como Edwards fazia com sua leitura semanal das resoluções. Exato! E mais que isso, precisamos recuperar aquela humildade intelectual que Edwards demonstrou. Admitir quando não sabemos algo, reconhecer nossas limitações, buscar ajuda quando necessário. Parece que estamos falando de uma verdadeira revolução na forma como lidamos com a informação. Sim, uma revolução que começa com cada um de nós. Como Edwards mostrou, não é apenas sobre evitar a mentira, mas sobre um compromisso ativo e constante com a verdade em todas as suas dimensões. Um legado surpreendentemente relevante para nossa era digital. E que nos deixa com uma pergunta fundamental. Estamos dispostos a assumir esse mesmo nível de compromisso com a verdade? Porque, como Edwards nos mostrou, isso exige mais do que boas intenções. Exige disciplina, humildade e um compromisso diário. Parece que encontramos um guia do século XVIII para navegar as águas turbulentas da desinformação do século XXI. E que guia? Um jovem de 19 anos nos mostrando que a busca pela verdade não é apenas uma questão de tecnologia ou ferramentas, mas de caráter e compromisso pessoal. Que possamos todos levar isso conosco hoje.